todos, meu nome é Luiz Schettino, sou aluna de iniciação científica, fui orientada pela professora Mariana Soares da Silva Peixoto Belo e vim apresentar o trabalho intitulado A Qualidade de Vida na Percepção de Escolares do Ensino Médio Técnico em Tempos de Pandemia. Com o advento da pandemia do novo coronavírus decretado pela OMS em 2020, o debate acerca da qualidade de vida da população ganhou cada vez mais destaque e, juntamente ao elevado número de óbitos, ocasionou a idealização de ações que visassem o enfrentamento da disseminação do vírus. Com isso, a política de distanciamento e isolamento social acabou culminando na adoção do home office como um novo modelo de trabalho por instituições, assim como a adoção do ensino à distância em unidades escolares. Entretanto, frente a todas essas mudanças, quais seriam os principais impactos da pandemia na qualidade de vida dos indivíduos? O conceito de qualidade de vida pode ser considerado um termo de difícil definição objetiva, sendo considerado multidisciplinar, já que abrange diversos parâmetros individuais que, em conjunto aos fatores sociais, culturais e ambientais, caracterizam as condições em que o indivíduo vive. A qualidade de vida pode se caracterizar como a percepção do indivíduo sobre sua inserção na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, envolvendo a saúde física, mental, habitação, relacionamentos sociais e educação. O estudo produzido por Narras de Barros e Francalassi caracteriza a qualidade de vida como a inter-relação harmoniosa dos fatores que moldam o cotidiano do ser humano e resulta numa rede de fenômenos e situações. Dessa forma, esses fatores associados se relacionam com o estado de saúde e a longevidade, a satisfação individual no trabalho e ou estudo, as relações interpessoais, a disposição cotidiana, a espiritualidade, dentre outros. Os impactos gerados em decorrência do isolamento social na pandemia têm afetado toda a sociedade. Segundo Lima e seus colaboradores, estima-se que o número de pessoas afetadas psicologicamente é ainda maior do que o número de vítimas diretas da Covid-19, sendo considerada uma verdadeira, entre aspas, pandemia do medo e do estresse. No que tange à política de distanciamento social, o estudo realizado por Brooks e colaboradores revela que a rotina de convivência com a privação, o distanciamento e o isolamento social vem facilitando o desencadeamento, agravamento ou a recidiva de transtornos mentais ou doenças físicas. Em relação ao ambiente escolar, podemos inferir que no contexto escolar não é diferente. As mudanças em decorrência do ensino remoto têm gerado impacto na qualidade de vida dos discentes, não apenas pela necessidade de pensar sobre readequação do ensino, como também pela garantia da manutenção da saúde física e mental dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o objetivo desse estudo visa investigar a percepção dos estudantes do ensino médio técnico matriculados no Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet-RJ, sobre a qualidade de vida, em particular relacionada ao impacto da pandemia. O estudo tem caráter descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, visando identificar os aspectos relacionados à qualidade de vida dos escolares, como as informações sobre o estilo de vida individual e seus determinantes socioambientais da saúde. O público-alvo analisado foram estudantes do ensino médio técnico do Cefet, localizado no município do Rio de Janeiro. Foi utilizada a técnica dos grupos focais como coleta de dados, que, segundo Dias e seus colaboradores, permite uma análise mais profunda acerca dos relatos, percepções e da realidade vivida pelos participantes. A técnica dos grupos focais se dá a partir de uma roda de conversa com o público, permitindo a criação de um ambiente mais descontraído, estimulando a participação de todos e visando a interação entre os participantes. De forma geral, foram utilizados como base nessa pesquisa instrumentos de avaliação de qualidade de vida que se dividem em domínios. Nesse estudo, foram analisados o domínio físico, o domínio psicológico, o domínio das relações sociais e o domínio do meio ambiente, que estão apresentados no atual slide, juntamente com as facetas correspondentes a cada domínio.
O mediador utilizou-se de um roteiro previamente estruturado, com 9 perguntas adaptadas de documentos de referência sobre o tema, como instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, além de outros instrumentos de avaliação referenciados na literatura científica. As reuniões foram realizadas presencialmente no Cefet-RJ, totalizando 4 entrevistas com os grupos focais no período entre julho e agosto, com duração de 50 a 60 minutos e composto por 7 a 10 indivíduos cada grupo. A participação dos escolares foi voluntária e manifestada por meio da assinatura do termo de assentimento e ainda pelo termo de consentimento livre e esclarecido autorizado pelos responsáveis. Não houve identificação nominal dos participantes, assegurando o sigilo dos dados. Enfatizamos o cumprimento das bases legislativas da Lei Geral de Proteção de Dados e atendemos a todos os requisitos da Resolução número 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, sendo submetido ainda ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aprovado sob número de parecer 5368-607. Em relação à amostra, foram analisados 31 discentes matriculados entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio técnico, com faixa etária entre 16 a 18 anos, sendo que 19 eram do sexo feminino e 12 do sexo masculino. No que se refere ao tratamento das informações coletadas a partir da realização dos grupos focais, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardan, que se constitui em 3 diferentes etapas. A primeira, a pré-análise, no qual todo o material teórico, como as entrevistas já transcritas, é organizada e sistematizada para que seja possível estabelecer o corpus da análise, a partir da regra de orientação proposta por Bardan. Em segundo, temos a exploração do material, etapa na qual são criadas operações de codificação, assim como a composição de unidades de registro que são organizadas categoricamente de acordo com seus temas correlatos. E, por fim, acontece o tratamento dos dados e a interpretação, etapa constituída a partir dos tratamentos dos dados obtidos, realização de análise comparativa através da justaposição das categorias constituídas anteriormente, tornando possível definir inferências sobre os temas que estão sendo abordados. Desta forma, após a realização das entrevistas, os dados foram transcritos, sistematizados e analisados a partir da técnica mencionada. Para fins de análise, os grupos foram codificados por G1, G2, G3 e G4, bem como os participantes pertencentes a cada grupo por P1, P2, P3, etc. Diante das entrevistas realizadas com os grupos focais e os domínios abordados em relação ao conceito multidimensional da qualidade de vida, foi possível traçar 4 categorias temáticas de análise que serão discutidas a seguir. São elas: a saúde física no período pandêmico, o impacto psicológico causado pela pandemia, as relações sociais no contexto pandêmico e os efeitos ambientais da pandemia. De acordo com o estudo produzido por Mendonça e colaboradores, os hábitos de vida interferem diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Desta forma, observou-se que a pandemia do novo coronavírus evidenciou como a saúde física está correlacionada ao bem-estar. As percepções de dor e desconforto físico, bem como a falta de energia para realizar atividades da vida cotidiana e a sensação de fadiga, acabaram produzindo sintomas que afetaram negativamente a rotina dos estudantes, como podemos ver a partir deste depoimento. Ainda mais no começo, em que as coisas estavam mais incertas e sérias em relação ao Covid, eu não saí de casa. Eu comecei a sair uns 3, 5 meses depois, e por eu não sair de casa, essa questão física me pegou muito, porque eu tenho depressão, então eu ficava em casa deitada, sem fazer nada. Além disso, a dependência de medicações e ou tratamentos se tornou ainda mais evidente, uma vez que a saúde física e emocional foi muito afetada durante o período pandêmico, em especial em jovens e adolescentes, que estão passando pelo processo de amadurecimento e autoconhecimento, que são tão importantes para a formação individual. Contudo, a capacidade de trabalho e a produtividade foi muito comprometida, trazendo à tona o sentimento de impotência. Vivenciar tais circunstâncias, no caso de alunos do ensino médio que estão em um momento tão decisivo para o futuro de suas vidas, de suas carreiras,
pode intensificar o desenvolvimento de transtornos psicológicos e emocionais. Na pandemia, eu não tinha uma rotina, eu acabava indo dormir de madrugada e acordava sempre na hora do almoço. Então, por falta disso, por falta de uma rotina, meu dia acabou sendo muito improdutivo. No que se refere ao impacto psicológico ocasionado pela pandemia, os entrevistados expuseram sentimentos positivos e também negativos que se destacaram durante a pandemia. Há quem visse somente o lado negativo do momento vivenciado, salientando os sentimentos de ansiedade e negatividade. Eu desenvolvi uma crise de ansiedade na pandemia. Acredito porque eu ficava muito tempo sozinha, em casa, já que todos meus familiares trabalhavam fora, até que chegou um momento que eu me perdi de mim. Não aguentava mais ficar em casa sozinha e eu preferi sair para trabalhar com os meus familiares do que ficar sozinha em casa. Alguns outros foram capazes de identificar sentimentos positivos nesse momento, que geraram sensações de autoconhecimento e amadurecimento pessoal. Acho que algo positivo que eu posso pensar desse período pandêmico foi o autoconhecimento. Quando eu estava mal, eu conseguia pensar e refletir muito sobre a minha vida. Consegui conhecer coisas sobre mim mesmo que eu não sabia antes. E eu tive esse tempo para parar e pensar. Outro ponto comentado pelos entrevistados foi a questão da espiritualidade. Muitos dos alunos identificaram esse fator como essencial para a manutenção da saúde mental e do bem-estar psicológico. Na pandemia, eu tive bastantes conflitos internos e também como pessoa. Eu me descobri em outra religião, que não era a que eu tinha nascido. Acabei descobrindo muitos traumas, familiares inclusive. E nessas mudanças internas minhas, tinha algumas coisas que eu não conseguia manter para mim, sabe? Eu tinha que contar. Também foi um conflito interno familiar, porque não era o que meus pais esperavam de mim, porque eu não fui criada assim. Então acredito que foi bom para me conhecer. Um estudo realizado por Cury em 2020 demonstra que uma das questões mais afetadas durante esse período da pandemia foi a adaptação do processo de ensino-aprendizagem tradicional para o ensino à distância, bem como a adequação ao ensino remoto, tanto para os estudantes quanto para os docentes. O presente estudo corrobora com esse autor, demonstrando que os alunos sentiram o impacto da imposição de um novo modelo de ensino e aprendizagem. Acredito também que foi exaustivo por conta da falta de equipamentos. Muitas vezes a gente tinha que assistir a aula direto pelo celular, então eu sofria para fazer alguns circuitos no software. Durante esse período, muito foi feito para oferecer melhores condições possíveis aos alunos, mas infelizmente, queixas acerca da falta de memória ou dificuldade de concentração foram relatadas. Durante a pandemia, eu descobri que eu tenho muito déficit de atenção. Às vezes posso estar falando com você aqui, mas estou prestando atenção na conversa de outra pessoa, não consigo me concentrar no que estou fazendo e isso me afetou bastante. Além disso, a falta de rendimento dos estudantes também pode ser explicada pela falta de um ambiente adequado para os estudos, ausência de equipamentos eletrônicos ou a atribuição de novas responsabilidades, como tarefas domésticas ou ter que cuidar de parentes. Para mim foi muito exaustivo, porque eu tinha que estudar e meu irmão não tinha creche. Eu ficava estudando e cuidando dele. No que se refere às relações pessoais, tanto com familiares, amigos e pessoas próximas, a roda de conversa tornou evidente mudanças nestes vínculos, o que também foi evidenciado por Dos Santos e seus colaboradores em um estudo produzido no ano de 2021. Todas as minhas relações foram afetadas por causa da pandemia e no começo eu não senti essa abertura de mostrar como vulnerável para minha família. Então, para mim foi muito difícil, mas acho que foi um processo diferente das minhas relações. A parte negativa da pandemia foi que eu me afastei de algumas pessoas. Eu não conseguia manter contato com as pessoas que eu era próximo. O ambiente em que os estudantes estão inseridos, bem como as condições de segurança física e proteção, recursos alimentares, condição com a saúde, disponibilidade e qualidade de condições ofertadas para se manter o bem-estar, foram afetados durante o período pandêmico, segundo o estudo produzido por Vieira e Silva. Alguns alunos também consideraram que as mudanças ocorridas durante a pandemia foram benéficas, trazendo à tona hábitos mais saudáveis. No início da pandemia, eu tentei ter uma rotina certinha de malhar e caminhar, mas acabou não durando nem um mês. Eu tinha picos, uma semana era toda certinha e na outra eu nem levantava da cama. Os fatores importantes em relação aos ambientes frequentados pelos estudantes entrevistados são as oportunidades de adquirir novas habilidades e a participação em atividades de recreação ou lazer, situações estas que foram mencionadas nos grupos focais. No que tange ao acesso às informações sobre a pandemia, os participantes relataram que se sentiram desconfortáveis e com medo acerca das notícias
sobre a Covid-19. As informações que chegavam pra gente, às vezes, me deixavam sem esperança de voltar à normalidade. Teve uma época que eu simplesmente parei de assistir televisão porque todas as informações remetiam ao Covid. Não haviam informações a não ser isso. Eu queria ocupar minha mente com outras coisas. Nesse estudo, foi possível identificar e investigar os determinantes sociais da saúde que influenciaram a vida dos estudantes em relação à pandemia, como, por exemplo, não possuir uma rotina pré-determinada, falta de alimentação saudável e balanceada, o excesso ou a privação de sono, a não prática de atividades físicas, a falta de disposição para realizar atividades cotidianas. No que diz respeito às atividades escolares, muitos estudantes relataram a falta de concentração, a dificuldade em se dedicar aos estudos, déficit de aprendizado, como os determinantes que afetaram seus desempenhos durante o ensino à distância. A ausência de um ambiente adequado para os estudos corroborou para a falta de rendimento dos estudantes em relação ao ensino remoto. Além disso, a imposição de novas responsabilidades aos jovens contribuiu para o prejuízo educacional dos estudantes nesse período. Por fim, no que se refere à melhoria da qualidade de vida dos escolares, é necessário pensar na criação de ações promotoras da saúde, visando a manutenção da saúde física e mental desses jovens, como, por exemplo, a criação de rodas de conversa sobre os impactos causados pela pandemia, com o amparo de profissionais da saúde e educação, como pedagogos e psicólogos. Além disso, é preciso que haja elaboração de políticas públicas que garantam a inclusão digital e a igualdade de oportunidades entre os estudantes, bem como a capacitação tecnológica dos profissionais da educação para que seja possível a garantia de uma educação inclusiva e de qualidade. No que tange ao ambiente que circunda o estudante, a criação de bolsas assistenciais pode ser uma ação significativa para auxiliar a manutenção dos direitos básicos dos estudantes, como habitação e alimentação. Essas são as referências utilizadas no presente estudo, esperamos que tenham gostado.